Eu sou o Pedro, gerente de CX aqui da Eu Entrego. Estou aqui com o Pedro Abreu, que está à frente da área de logística e transporte da Arezo. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre como que a Arezo enxerga o papel competitivo do CX, e como que ele é importante tanto para os clientes como também para a Eu Entrego. E aí, começando, Pedro, queria que você mostrasse para a gente como é que foi o cenário decisivo da Arezo naquela época para fazer com que a Eu Entrego fosse um parceiro da Arezo para vocês. Perfeito. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite. A Eu Entrego é um parceiro assim, de longa data e que a gente conta muito aqui, vários projetos que a gente vai falar um pouquinho mais. E também, né, apresentar um pouquinho de como nós fortalecemos nossa união com o passar dos anos, né? Começou lá em 2019, era uma emergência da Arezo já prevendo a omnicanalidade e obviamente que a pandemia ela veio fortalecer ainda mais a nossa parceria, mas começou nessa realmente importância de usar as lojas como um estoque para também fazer as entregas para as nossas clientes. Boa, legal. E na tua visão, quais eram os principais desafios que vocês tinham antes de iniciar aqui com a Eu Entrego? Legal. Os principais desafios, principalmente era o parceiro que a gente tinha na época, ele fazia uma entrega dedicada por loja. E isso realmente ocasionava ali algum problema de horário e de demanda. Então, tinha dias que algumas lojas elas tinham uma demanda maior que a outra, e por muitos dias esse motoboy ele tinha que sair de uma para poder fortalecer com a outra. Se tinha algo, como a gente chama, multimarcas, né? Falando de Arezzo, Schutz, Ana Capri, Vans, então realmente ele não podia ser dedicado em uma só. Então, em algumas lojas o motoboy ia e não conseguia coletar todas, e no outro ele coletava 2 pedidos. Então, realmente esse era o desafio, ter um transporte inteligente que olhava esses pedidos e após o horário de corte que a gente estabeleceu, aí sim fazer toda a roteirização e conseguir coletar todos aqueles pedidos para poder fazer as entregas para nossas clientes. Boa. E quais eram as expectativas que a Arezo tinha quando firmaram a parceria com a gente? De realmente ser esse frete inteligente, né? Esse serviço de transporte inteligente, de ter um custo bacana para a gente realmente fortalecer a modalidade. Então, de fato, né, não adianta nada ter um serviço muito bom, só que muito caro, porque senão a gente já tinha o serviço que é o B2C, que nós chamamos aqui internamente, que é o serviço que sai do nosso CD de Cariacica, no Espírito Santo, e a gente queria utilizar as lojas em todos os estados do Brasil para poder fazer esse transporte. Então, realmente, era algo inteligente, que fosse funcional financeiramente para a gente, e que as lojas tivessem a segurança que entregando aquele pedido, ele seria entregue para a nossa cliente final, num prazo rápido, num preço competitivo e atendendo todas as expectativas de experiência da cliente. A gente sabe que para ter uma experiência com o cliente, são vários os fatores, né? Como ter uma excelente entrega no prazo, entregar com integridade do produto, mas também o relacionamento e o atendimento ao cliente, ele é um dos fatores diferenciais. E na tua visão, como é que é esse relacionamento com a Eu Entrego? O que é que você acha como um dos fatores mais destacados pelo teu time para conosco? Não, legal. Inicialmente, a gente colocou a Eu Entrego para dentro de casa e a gente falou logo no início, vocês precisam entender a urgência de uma cliente Arezo. Então, de fato, né, uma cliente Arezo hoje, Arezo e Co, né, falando de todas as marcas que eu citei, quando ela compra o pedido, ela quer receber ali o mais rápido possível, porque ela está contando, muitas vezes, para um evento do final de semana, para um casamento, para uma formatura, momentos que são importantes para a vida dela. Então, quando a gente começou com a entrega, a gente falou assim, vocês precisam entender a urgência do que é uma cliente Arezo. E por isso que desde então a gente só está crescendo a parceria, porque vocês entenderam o que a gente queria e de fato, né, respondem com rapidez, com fluidez, tudo o que é pedido por nós, né, dentro, obviamente, de todas as margens, respeitando todos os fluxos operacionais, para que aquela entrega seja a mais rápida possível dentro do que a cliente está esperando de prazo. Então, isso mudou o patamar da Eu Entrego, quando começamos ali como uma aposta, ali perto de 2020, durante a pandemia, para vocês serem a maior empresa hoje do Ship From Store, não só nós, mas também do Grupo Asas como um todo. Muito bom. E na tua visão, e o que é que representa para vocês ter um parceiro que preza pela experiência do cliente?
Olhar isso é, de fato, entender quando a gente pede a urgência que é aquilo. Obviamente, vocês têm vários outros parceiros que a gente precisa respeitar também, claro, as urgências, e todo mundo tem os seus prazos, mas quando a gente fala de um item que tem um custo médio alto, né, e que tem ali algo que vai agregar na vida, na experiência da cliente, trazer quando a gente pede algo, vocês entenderem e responderem rapidamente. Quando isso acontece, quando essa sinergia acontece, é quando operação, CX, financeiro, todas as áreas envolvidas, elas se entendem e se comunicam de uma forma tão boa que realmente os problemas eles são os menores, eles sempre aparecem, mas como eles são sempre resolvidos, a gente tem confiança que quando um problema aparece, a gente vai conseguir resolver de forma rápida. Então, isso nos deixa tranquilo para o trabalho que a gente faz hoje como time. Boa. E na tua visão, de que forma vocês acham que o trabalho do CX ele é fundamental na percepção de uma boa experiência para o teu cliente e para a tua operação de Omni como um todo? O time ele utiliza bastante CX da Eu Entrego, né? São muitas cidades, são até climas diferentes, né? Um dia em um lugar tá fazendo menos 1 grau, no outro tá 30 graus, um tá chovendo, o outro tá nevando. Então, assim, o Brasil é muito grande e realmente, né, quando a gente pede esse apoio do CX, ele vem com a urgência que precisa e vem com a informação certa. Então, eu não consegui entregar porque a loja não liberou, isso acontece, a gente tem que apontar, né, como varejistas aqui, a gente tem que saber que o problema não é só da transportadora, é algo que a gente vem, acho que até criando essa cultura dentro das marcas, de entender onde estão os gaps, porque não adianta eu só falar com o seu CX ou eu só falar dentro de casa, né? A junção de observar onde está o problema. Então, quando a gente sabe exatamente qual a informação, o porquê aquele pedido não foi entregue, porque se foi endereço não localizado, se a cliente colocou o endereço errado, faltou o bloco ali, né? E ela precisa de uma ação interna no meu time de saque para pegar esse endereço com a cliente e também entender se foi por motivos de chuva, se foi uma árvore que caiu na rua e a gente não conseguiu entregar. Então, quando a gente tem esse retorno do CX, né, esse retorno da Eu Entrego, a gente consegue passar informação para a cliente, mesmo numa experiência ruim dela, de não recebimento desse pedido, ela consegue entender o porquê e isso acalma tanto o nosso time, quanto o time de saque, quanto a cliente. Bom, Pedro, qual foi o maior impacto que vocês puderam avaliar no relacionamento com os clientes de vocês? Seja na avaliação de feedback desses clientes, no NPS, na experiência como um todo. Não, legal. De fato, né, quando a gente tem um transporte confiável, a cliente ela volta a comprar. Então é um fato muito importante. Primeiro, você precisa ter qualidade e credibilidade na sua marca. Depois você precisa acreditar em tudo que você faz de transportes, né? Claro, em todas as áreas, mas falando da minha específica, acreditar no transporte que a gente faz. Quem está dentro de casa hoje está pronto para atender a expectativa da cliente. Então, quando a gente consegue mostrar para a cliente todas as etapas da entrega, então ela tem um tracking completo ali, ela sabe qual é a transportadora que está entregando para ela já confia naquela, já comprou uma vez, deu certo, ela recebeu em same-day, ela recebeu em next day, uma experiência super positiva, ela volta a comprar. Isso aqui eu tô falando do fluxo perfeito. A gente sabe, né, Pedro, que realmente nem todos os fluxos eles são ideais. Como eu disse, tem alguns problemas meteorológicos, problemas externos que não estão nas nossas mãos. Então, ela saber o que aconteceu de fato, ela deixa a cliente mais tranquila para um processo de NPS. Ela fala assim, eu recebi em atraso, mas eu tive a informação do porquê eu recebi em atraso. Então, quando a gente é munido por esse tipo de informação, mesmo numa experiência negativa, claro que a gente não torce por elas, mas elas acontecem, e a logística a gente precisa, a gente que trabalha com logística, a gente sabe disso, mas a informação chegar de forma completa para a cliente e antecipada, ela fica muito mais tranquila, feliz com o processo e volta a comprar porque ela sabe que o fluxo normal é entregar em same-day, em next day, mas se tiver algum problema a gente avisa e a gente entrega, obviamente, quando a gente conseguir, né, quando for possível. Boa. E desde o início da parceria, quais foram as principais métricas que vocês perceberam melhoras significativas assim com o cliente? Não, com certeza o SLA, né? O entregue pela loja ele funciona muito por isso,
né? A gente tem um CD e a gente tem quase 600 lojas espalhadas pelo Brasil que atendem o entregue pela loja. Então, obviamente, sair do meu CD e entregar em São Paulo, ele tem um prazo rápido, né? Mas eu entregar às vezes para um Ceará, para o Rio Grande do Norte, demora, fluxo logístico, normal, né? E tendo eu entrego uma loja lá no Rio Grande do Norte que vai fazer aquela entrega dentro do raio, né? E a cliente receber 6, 8 dias antes, isso aí é uma conversão de venda na veia, né? Então, realmente, né, ter esse fator de lead time ajudou muito. E a experiência de várias clientes que a gente trabalha em same-day, então ela comprou 11 da manhã, 6 da tarde ela está recebendo. Então, assim, ganha uma confiança dela, fala assim, preciso de um sapato, uma bolsa para um evento na sexta, no sábado. Ela sabe que se ela comprar pela entrega pela loja, ela vai receber. Então, essa confiança, e por isso que a gente precisa estar muito perto, como CX, como área de logística, do nosso time de saque, do nosso time de operações de loja, porque qualquer problema ali, a gente sabe que a gente pode mexer numa experiência da cliente que muitas vezes é irreversível. Né, porque ela ia usar para um evento específico, então ela não, obviamente que ela pode usar bolsa, sapato em outros eventos, mas ela compôs o look dela, né, com aquele sapato, com aquela bolsa, com aquele cinto, com aquela carteira, e se entregar depois, ela vai buscar em outro lugar, às vezes até numa loja física da Arezzo que ela quer, ela confia na Arezzo, ela confia na Schutz, confia na Vans, então ela vai comprar numa loja, mas dificilmente ela recompra na modalidade do Omni, né, do Ship from Store. Então essa confiança de lead time que ela vai receber dentro do prazo é essencial para a nossa conversão de vendas. Boa, extremamente importante. Na sua visão, se você pudesse dar um conselho, qual seria o conselho que você daria sobre a importância de uma empresa investir no CX? Cara, assim, a experiência do cliente, ela é tudo, né? A experiência, ter as etapas, ter as informações claras, você ganha confiança. E muitas vezes, como eu disse, tem vários fatores que eles estão fora da nossa alçada. E o fator confiança é um dos poucos que a gente consegue colocar dentro de casa, né? Então, claro, tem toda a questão de tecnologia, a questão de processos, mas a questão da confiança e essa proximidade que a Entrego gera conosco, né, com o meu time, ela é, assim, muito importante. Então, olhar a CX, olhar a questão de experiência da cliente, olhar do cliente final e do cliente né, que estou contratando serviço da Entrego, realmente um fator ali decisivo para que as vendas ocorram, para que a gente tenha confiança no processo e a gente oferte essa modalidade para os nossos clientes. Então, assim, quem quer ter uma empresa confiável, uma entrega de qualidade ali, precisa de fato investir no CX, precisa ter ali um fator decisivo, porque se a cliente comprar e não tiver uma boa experiência, a chance dela recomprar é muito baixa. As reclamações de Reclame Aqui, Instagram, agora é LinkedIn também, né, achando ali as lideranças da companhia, elas são muito pesadas, né, elas não aliviam quando tem uma experiência negativa. Então, ter o CX para passar informação, para ter todo esse processo anterior a toda essa avalanche de reclamações, ela inibe ali realmente um fluxo negativo para sua marca. Então, investir em CX ali é a base para você começar a construir sua pirâmide. Boa, legal. Bom, pessoal, a gente termina aqui o nosso papo. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Para a gente foi um privilégio muito grande. Você, como parceiro nosso aqui da Arezzo, junto com Eu Entrego. E muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, valeu.